Ei, quer cear? Venha! Venha cear. Eu deixei vocês com fome esses dias, já era para ter feito um vídeo, né? E por conta das minhas obrigações, eu deixei vocês com fome por alguns dias. Mas eu estou de volta, trazendo pão para nossas vidas. Amém? Então, nesse pão, eu quero fazer uma pergunta, né? Jesus de Nazaré, aquele que dentro de todas as religiões, ele aparece como Deus, né? Jesus de Nazaré, o Deus da religião, o Deus do sistema evangélico. Aí, em cima dessa pergunta, vão respondendo aí, né? Mas em cima dessa pergunta, eu quero fazer outra pergunta. Jesus de Nazaré, ele era um espírito ou ele era um homem carne, assim como eu, como você, que sentimos dores, temos os nossos sentimentos? Jesus de Nazaré, ele tinha seus sentimentos, ele tinha suas dores, né? Ele chorou, igual nós. Então, ele era espírito ou era carne? É isso que eu quero saber. Só isso. Só simples, simples, simples. A Bíblia diz que olho humano não pode ver Deus. Por quê? Porque ele é um espírito. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele confirma isso. Vem cá. Abra a sua Bíblia ou marque aí no caderno, aí, na palma da sua mão. 2 versículos. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Vamos ver se Jesus de Nazaré era Deus, porque Deus ele é espírito. Ninguém pode ver. Olho humano não pode ver Deus. Nós só vamos ver Deus quando nós se tornar um espírito igual a ele. Aí nós vamos ver Deus. Amém, meus amados? Então vamos tirar nossas dúvidas. Quem é o Deus do sistema religioso? Se é o Deus que criou os céus e a terra e tudo quanto nele há, o Deus espírito, ou é o Deus carne, que não existe? Deus carne não existe. Então vamos lá. 2 aos Coríntios, capítulo 17, versículo... 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Porque muitos aí dizem que Jesus, eles amargam, né? Eles morrem na cruz dizendo que Jesus era Deus. Jesus é Deus. Era, não é. Para eles é Deus. Só que para nós da graça, Jesus não é Deus. Porque Jesus, olhos humanos viram ele. Olhos humanos viram ele. Né? Mas Deus não pode, ninguém pode ver. Então vamos aqui. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. Bem, eu só quero que alguém me ajude. Se o Senhor é o Espírito ou é Jesus de Nazaré? Porque Jesus de Nazaré não era o Espírito. Alguém pode me ajudar? O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Aonde estiver o Espírito do Senhor, essa pessoa tem liberdade. E antes que alguém confunda, né? Dizendo que pode matar, pode roubar, pode estrupar, isso não é liberdade. Isso é libertinagem. Tá entendendo? Versículo 18. E todos nós que estamos em Cristo, nós
nós da igreja, nós que somos a igreja da graça, a igreja em graça, nós vivemos em espírito, uma vida espiritual nele. Então está aqui. E todos nós, com o rosto desvendado, sem a lei de Moisés. O desvendamento aqui é a lei de Moisés, está se tratando da lei de Moisés. Então todos nós, não é todo mundo, presta atenção, não é todo mundo, é todo aquele que tem o rosto desvendado. Aquele que tirou a lei de Moisés. Então tá aí. Todos nós que com o rosto desvendado, contemplamos. Você só pode contemplar como por espelho Deus, se você tirar o véu, que é a lei de Moisés, fora. Se você não tirar, você nunca vai contemplar da graça de Cristo. Por espelho, a glória do Senhor. Somos transformados. Somos aquele que tem um rosto desvendado. Aquele que tirou a lei de Moisés. Somos transformados, né? Somos transformados de glória em glória. Só é transformado de glória em glória aquele que foi tirado o véu, a lei de Moisés. De glória em glória, na sua própria imagem. Na sua própria imagem. Como pelo Senhor. Olha a força desta palavra. Na imagem, como pelo... Perdão. É isso mesmo. Na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Senhor, o Espírito. Não é o Senhor carne. Jesus de Nazaré era o Senhor? Sim. Meu pai, se ele tivesse vivo, eu chamaria ele de Senhor. Assim como você que tem um pai vivo, você chama ele de Senhor. Mas o Senhor aqui é Deus, né? Então, pelo Senhor, o Espírito. Não é carne. Olho humano não pode ver carne. Então, se você ainda vive nessas religiões que tem um homem, que Jesus de Nazaré era um homem, a própria Bíblia diz, o Filho do Homem. Filho do Homem. Então, se você tem esse Filho do Homem como Deus, você não pode ver Deus, não pode ver a glória de Deus sendo transformada na sua vida, porque você está com o véu da lei em você. Paz e graça, e fica todos em paz. Amém? Me siga por este canal. Assim você vai aprender mais como viver a graça de Cristo e usufruir dela. Amém? Paz eterna.